Curso Sempre. Inteligência em concursos. Acerca da variável promoção, podemos afirmar: A. Trata-se do estudo do perfil do consumidor. B. Estuda o relacionamento entre a empresa e o cliente. C. Estuda as melhores formas de divulgar seu produto ou serviço ao público-alvo. D. Estuda a melhor localização para o seu negócio. Ou E. Estuda variáveis incontroláveis da organização. C. Divulgar promoção, é isso? É isso mesmo, né? A. Marketing de relacionamento, vamos falar sobre isso. Desculpa. B. Marketing de relacionamento. Comportamento do consumidor, é uma outra análise que tem de marketing em relação ao perfil que é A. D. Fala do que, gente? Melhor localização para o seu negócio? Praça, né? E E. Variáveis incontroláveis da organização. Macro ou micro? Macro ambiente. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho, gente, desse tema que está caindo cada vez mais nas provas, tem incidido cada vez mais, que é o que diz respeito à vantagem competitiva. Está lá no meio do material de vocês, acho que depois de marketing bancário, se eu não me engano, que fala sobre a vantagem competitiva, certo? O que é a vantagem competitiva, gente? Vamos pensar um pouquinho, né? Eu falo em competitiva, me remete ao quê? A competição, né? Me remete à competição. E o mercado atual, o mercado privado, né? Ele é extremamente o quê? Competitivo, né? Hoje a gente tem cada vez mais empresas buscando, né, um lugar ao sol, como se diz, ou como alguns autores falam, né, do oceano azul, é um termo que se utiliza, ou seja, buscando o quê? Oportunidade de se estabelecer no mercado. Antigamente, gente, a gente ia, né? Eu gosto de usar como exemplo também, as pessoas perguntem lá para os seus pais, a gente ia no mercado, as opções de produtos eram muito pequenas, né? Você tinha lá, você pega, tipo, sei lá, arroz, né? Commodity aí, arroz, você tinha lá 2 ou 3 marcas de arroz e era isso, não tinha mais nada. Hoje, você chega no mercado, você tem 10 marcas, parboilizado, uns separados por pacotinhos, outros, tem diversas formas, sim ou não? Né? Tem diversas formas. E isso mostra pra gente exatamente como aumentou essa competição. E aumentando a concorrência, ou competição, entenda da mesma forma, as empresas o quê? Tem que buscar se diferenciar, tem que buscar algo que as faça ter vantagem sobre os seus concorrentes, de maneira que elas lucrem mais, de maneira que elas vendam mais. É esse o entendimento, né? E a vantagem competitiva nada mais é do que eu buscar esse diferencial, esse algo que é só meu, da minha organização, e que me destaque positivamente em relação aos meus concorrentes. Eu posso me destacar negativamente também, não é verdade? Isso não é esperado, é um destaque o quê? Positivo, né? Então a ideia é o quê? De aumento dos esforços, né, da organização, na busca de manutenção no mercado e na busca, muitas vezes, o quê? De liderança, de eu vender mais, né, de eu vender muito mais do que os meus concorrentes. É esse o entendimento que a gente tem que ter, certo? E aí eu vou fazer de tudo, né, para aumentar, anotem lá, o meu market share. Anotem lá, caiu nas 2 últimas provas do Banco do Brasil, caiu isso lá, tá? Market share. O que é o market share? É justamente a minha participação no mercado. Algumas empresas chamam, ou alguns autores chamam de target também, mas esse aqui eu não vi em prova ainda, mas é importante que você saiba que no marketing tem esses títulos, né, em inglês que são utilizados aí. O que já apareceu muito é esse aqui, tá? Qual que é o market share da tua empresa? Fala o quê? Sobre a participação. Outra questão que eu já vi falava sobre o quê? Que a vantagem competitiva da organização faz com que ela diminua o seu market share. Certo ou errado? Certo ou errado?
Vou repetir. A vantagem competitiva, o atingimento da minha vantagem competitiva faz com que eu diminua o meu market share. Certo ou errado? Errado. Faz com que eu aumente. É esse entendimento, né? A busca da vantagem competitiva, gente, né? É justamente o quê? Que eu aumente a minha participação no mercado, certo? Parece bobo, ok? Mas numa prova, nervosismo, leitura, termos diferentes e a gente cai. Muita gente errou essa questão aqui por bobagem, tá? Olha lá, mecanismos que as tornem mais competitivas, as tornem quem? Né? As empresas mais competitivas, através do estabelecimento de estratégias que propiciem diferenciais competitivos. Dentro de gestão, de administração de empresas, né, você estabelece o quê? Um plano estratégico. O que é um plano estratégico? Gente, planejamento, na verdade, que se fala estratégico, esse é o termo. O planejamento nada mais é que o quê? Do que um plano que eu vou atingir. Por exemplo, vocês, futuros funcionários do Banco do Brasil, certamente já estabeleceram um plano de estudos, certo? O que é um plano de estudo? Eu vou me organizar de uma forma que eu atinja o meu objetivo, né? Um planejamento necessariamente tem que ter o quê? Um objetivo. E aí eu estabeleço metas. O que são metas? Meta nada mais é, gente, do que a quantificação de um objetivo. Anotem lá, por favor. Meta é a quantificação de um objetivo. Eu vou numerar, né? Eu quero passar, legal, eu quero passar. De que maneira eu vou passar? Estudando X horas por dia, tantas questões, tanto tempo de determinada matéria. Isso é quantificar, isso é estabelecer meta. E a estratégia, o que significa? A estratégia significa a melhor forma para eu atingir o meu objetivo. Isso é estratégia, certo? Exemplo aqui, quer perguntar? Ah, desculpa. Exemplo aqui, gente, veja só, né? Estratégia em relação ao nosso plano de estudo. Tem gente que funciona melhor, biologicamente falando, de manhã, certo? Tem gente que funciona melhor de tarde, tem gente que funciona melhor de noite, tem gente que funciona melhor de madrugada. Sim ou não? Ou seja, se eu sei que eu funciono melhor de madrugada e eu tenho condições de, porque para eu estabelecer uma estratégia eu preciso ter condições de aplicá-la, certo? Talvez seja melhor eu estudar de madrugada. Por quê? Porque produz-se mais, porque eu consigo um resultado melhor. Isso é estratégia. Eu tenho um objetivo, a melhor forma de eu atingir esse objetivo. E aí a gente tem lá o Michael Porter, que estabelece, né? Tem lá estratégia genérica, estratégia de plano de custo, mas que não vem ao caso no Banco do Brasil, eles não cobram tanto isso. Mas eu tenho as chamadas, né, multi-estratégias com outro autor, que é o Michael Porter. O fundamental aqui é que vocês entendam que a estratégia é a melhor forma de eu atingir o meu objetivo. E se eu consigo atingir o meu objetivo com uma vantagem competitiva, com um diferencial desse, o quê? Eu estou no Oceano Azul. Aí certamente a liderança é uma questão de tempo. Por isso a necessidade, né, dessa busca incessante hoje que as organizações têm de atingir essa vantagem competitiva. Olha lá um conceito, uma definição de vantagem competitiva. Ó. Vantagem que uma empresa tem em relação aos seus concorrentes, geralmente demonstrada pelo desempenho econômico sistematicamente superior à dos demais competidores. Ou seja, como que eu vou concluir, como que eu vou definir que de fato esta vantagem competitiva ela é realmente uma vantagem competitiva? Quando os meus resultados estiverem o quê? Melhorando. Quando o meu desempenho econômico, ou seja, estou lucrando mais, na prática, estou lucrando mais, estou vendendo mais. Isso é desempenho sistematicamente superior, certo? O meu market share cresceu, a minha participação no mercado cresceu. Logo, eu estou vendendo mais. Tudo bem até aqui, gente? Estratégia, ficou claro? Estratégia, se não aparecer 4 vezes na prova de vocês, escrito pelo menos, eu sei lá o que eu faço, mas vai cair, vai aparecer, tá? Algumas características aí, ó, de vantagem competitiva. Ela é difícil de imitar, certo? Normalmente ela é única, ou seja, né, eu tenho na minha organização e as demais não a possuem.
ela é sustentável. O que significa isso? Eu consigo mantê-la dentro da minha organização, não é uma coisa que ela vem temporariamente e depois eu tenho que acabar, ok? Encerrar. Ela é superior à competição, ou seja, os meus concorrentes não conseguem competir com esse meu diferencial, perdão, e ela é aplicável a múltiplas situações, ou seja, ela é de fato um diferencial, um destaque da minha organização em relação às demais organizações. Tudo bem? Claro? Vamos lá, né? Exemplo aqui de vantagem competitiva, ó, quando eu estabeleço, né, foco o valor para o cliente, quando o meu produto tem uma qualidade superior, que os outros concorrentes não conseguem atingir aquela excelência em qualidade, quando eu tenho uma distribuição ampla, ou seja, o meu produto chega aonde os outros concorrentes não conseguem chegar, em lugares que os meus concorrentes não conseguem chegar. Isso é vantagem competitiva, né? Logo, não vou ter concorrente, eu vou para lá, certo? É um público diferenciado. Dentre outros exemplos aí de vantagem competitiva. E aí, eu falei para vocês aqui, ó, voltando, em estratégia e na busca da vantagem competitiva, certo? O que é estratégia mesmo? Melhor forma de eu conseguir atingir o meu objetivo, correto? E aí, para que eu analise, gente, para que eu tenha condições de atingir, de buscar essa vantagem competitiva e através de uma estratégia adequada, é fundamental que eu conheça o meu negócio e o mercado ao qual eu estou inserido. Ou seja, que eu conheça o meu macro e o meu microambiente, que eu conheça o ambiente de marketing, certo? E uma das ferramentas mais utilizadas, isso aqui também já choveu em prova, é a famosa análise de SWOT, também conhecida como FOFA. É isso aí. FOFA. Por que FOFA? Gente, porque SWOT é uma sigla em inglês, né? Tem aqui as palavras em inglês para você, que traduzindo ao português fica força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. E eu posso afirmar que a análise SWOT, através dela eu estabeleço um diagnóstico estratégico. O que é um diagnóstico estratégico? Não me lembro. Tá. O que é um diagnóstico estratégico, gente? O que é um diagnóstico? Eu vou ao médico, vou buscar o que? Um diagnóstico. Como é que funciona? A gente vai no médico, o médico vai nos analisar, ele vai buscar informações, ou seja, você vai dizer para ele o que você está sentindo, quais são os teus sintomas, se tem dor, onde é que está doendo, certo? Aí, além disso, ele vai pedir alguns exames, alguns relatórios complementares, e através do conhecimento dele, aliado a essas informações, ele vai estabelecer um diagnóstico. Não é isso, um diagnóstico, gente? Vai diagnosticar, ó, tudo indica que você tem esse problema, e aí, através desse diagnóstico, vai buscar a melhor forma de você curar. Isso é um diagnóstico. E é isso que o SWOT vai fazer. Ele vai fazer uma análise, né, do meu ambiente interno e do meu ambiente externo, ou seja, do meu macro e do meu microambiente, de maneira a buscar, que você identifique a melhor estratégia para atingir o seu resultado. Aqui eu tenho uma imagem, tá? Isso aqui é a famosa matriz de SWOT, certo? Matriz de SWOT. Nas provas não tem aparecido mais o gráfico, portanto eu preciso conhecer do que se trata. Pode aparecer? Pode, mas não tem aparecido mais. O que eu sugiro para vocês se cair questão de SWOT? Façam se não tiver a matriz. É simples, né? Vou fazer lá, lembra do FOFA? Olha lá, ó. FOFA, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Façam isso aqui, tá? Por quê? Porque vai facilitar o entendimento de vocês em relação à afirmação. Bom, forças e fraquezas
daqui para cima refere-se ao quê? Ao meu ambiente interno. Isso aqui é uma imagem da internet, tá, gente? Me perdoem, a resolução tá baixa aí, só para que vocês possam entender. Refere-se ao meu ambiente interno. Eu vou analisar tudo aquilo que eu tenho de forte na minha organização e tudo aquilo que eu tenho de fraco. Eu preciso fazer uma análise racional para saber o que eu preciso melhorar, o que eu tenho como fraco e o que eu preciso manter, porque são destaques da minha organização, são forças, certo? Da mesma forma, aqui eu estou falando do ambiente interno, estou falando daquilo que eu tenho controle. Agora eu vou analisar o ambiente externo, o macroambiente, onde eu não tenho controle, mas que eu posso me adequar ou me preparar, certo? Entendem agora a importância, a gente está analisando o ambiente de marketing por esse tipo de análise, tá? No ambiente externo eu preciso fazer o quê? Uma análise das oportunidades e ameaças. A ideia, gente, fundamental aqui é que eu identifique as oportunidades e que, além de identificar as ameaças, que eu as transforme em possíveis oportunidades. E aí eu vou fazer na prática aqui, gente, o quê, né? Vou elencar aquilo que eu tenho de força, oportunidade, fraqueza e ameaça, de maneira a concluir, ou seja, através de um conhecimento de fato do meu ambiente, para que eu possa escolher a estratégia. Aquela análise que a gente fez lá, voltando lá, por exemplo, do plano de estudo que nós estávamos falando, né? Então, eu sei que uma grande força que eu tenho é o quê? O saber o horário que eu estudo melhor. Isso não é uma força, sim ou não? Isso é uma força. Agora, talvez eu não tenha tanta disponibilidade. Puxa vida, né? É uma fraqueza. Pô, mas eu tenho um amigo meu que é fera, que pode me ajudar a me dar umas dicas. É uma oportunidade. Puxa, mas talvez, né, sei lá, eu tenha que estudar para uma outra prova, de um outro curso que eu faço. Pode ser uma ameaça. É essa análise que eu vou fazer aqui na matriz de SWOT. Claro isso aqui, gente? Alguma dúvida aqui? Muito bem, olha lá, ó. A análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição da empresa no ambiente em que ela está inserida. Ou seja, né, dentro do macroambiente, de que maneira eu posso me adequar para atingir o meu resultado. Questão lá de SWOT, ó. Deixa eu ver se não tem resposta aqui. Às vezes eu esqueço. Vamos lá. São dimensões da matriz de SWOT. Isso aqui é Sesgran-Rio, tá? Não tem o nome ali, mas é Sesgran-Rio. Competência distintiva, limitação crítica, análise interna, análise ambiental. B. Estratégia de crescimento, estratégia de estabilidade, genérica, funcional. C. Expansão da economia, alta rotatividade de funcionários, reduzida taxa de crescimento do setor, produtos de alta qualidade. D. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Ou E. Atratividade da indústria, posição competitiva, taxa de crescimento do mercado e participação no mercado. Resposta? D. Pergunto para vocês. Questão fácil ou difícil? Fácil para quem estudou agora a SWOT, né? Se a gente não soubesse o que era SWOT, pega essa questão aqui, a probabilidade de vocês marcarem essa aqui seria mínima, sim ou não? Né? Provavelmente essa aqui seria, se eu não tivesse conhecimento, seria a última questão que eu deixaria, a última possibilidade que eu marcaria. Por quê? Porque tem uma linguagem diferente, eles colocam uma linguagem complexa para falar aqui de indicadores econômicos, para falar de outros fatores. Agora que a gente sabe que SWOT está linkado ao FOFA, forças, fraquezas, oportunidades e ameaça, a coisa fica mais clara. Pegadinha é que, se eu estou ligado, eu passo. Esse tipo de questão aqui, gente, é o tipo de questão que vai separar quem está dentro e quem está fora. Por quê? Porque quem estudou e quem não estudou. Por isso é importante a gente ficar ligado. Mais uma aqui, ó. A análise de cenários externos é necessária no ambiente organizacional. O que é isso aqui? Análise no ambiente externa no ambiente organizacional. Macro ou micro? Macroambiente. Devendo tornar-se rotineira, ou seja, deve estar incorporada ao dia a dia das empresas que pretendem administrar estrategicamente o seu negócio. Encheu linguiça, agora ele vem para a questão. A empresa que se organiza estrategicamente transforma ameaças em oportunidades. O que ele está falando aqui? Que análise que ele está fazendo aqui? SWOT, né? Organiza estrategicamente, transforma ameaças em oportunidades. SWOT. Vamos lá. Aí, olha só, né? Ele jogou aquele texto e aí ele vem com questões aqui. Ou seja,
o enunciado em si não tem muito grande influência, aparentemente. Vamos ver. As forças ambientais tornam-se controláveis mesmo quando elas não são previstas com certa antecedência. B. As turbulências do mercado são minimizadas pelas empresas que se organizam estrategicamente, minimizando seus possíveis impactos. C. A análise e o monitoramento do mercado quantificam as receitas que a organização obterá em relação às estratégias adotadas. D. A perspectiva estratégica dá a vantagem competitiva fundamental para que a empresa seja líder no segmento de mercado em que atua? Ou E. Uma empresa que se organiza estrategicamente não sofre impactos decorrentes das forças que atuam no macroambiente. Estão vendo por que é importante o macro e o micro? Questão recente, né? 2 anos, bancária, 2 anos não é muito tempo não, gente, tá? Não tem tanto concurso bancário assim não. E aí, resposta? E? D? B de bola. D de dromedário? Vamos analisar aqui de baixo para cima então, ó. Uma empresa que se organiza estrategicamente não sofre impactos decorrentes das forças que atuam no macroambiente? Posso afirmar que, se eu me adaptar estrategicamente, eu não vou sofrer impacto nenhum? Eu não sofro impacto? Não posso afirmar isso. Agora, eu posso minimizar o impacto, sim ou não? Isso eu posso. Mas eu não posso afirmar que eu sofro, que eu não vou ter impacto nenhum. Isso eu não posso afirmar. Portanto, o E não é. D de dromedário. A perspectiva estratégica dá a vantagem competitiva fundamental para que a empresa seja líder do mercado em que atua. Certo ou errado? Errado. Eu não posso afirmar que necessariamente a vantagem competitiva vai me dar a liderança. A busca, a intenção é de liderança, naturalmente, mas eu não posso afirmar que eu vou atingir de fato. Certo? Claro que a intenção é essa, mas não existe uma garantia de. Eu posso adquirir uma vantagem, um refrigerante pode adquirir uma vantagem competitiva, mas até passar a Coca-Cola vai demorar, sim ou não? Ou seja, não sou líder, mas tenho uma vantagem competitiva. Então, D não é. C. A análise e o monitoramento do mercado quantificam as receitas que a organização obterá em relação às estratégias adotadas. Certo ou errado? Eu posso afirmar que analisando e monitorando o mercado, eu vou quantificar, ou seja, eu vou saber quanto é que eu vou ganhar? Não, eu posso até fazer um lucro presumido, né, algo, buscar próximo, mas garantia de que vai estabelecer de fato a minha receita, eu não posso afirmar. E que bom se fosse assim, né? Mas não dá para afirmar. Então não pode ser C também. B de bola. As turbulências do mercado são minimizadas pelas empresas que se organizam estrategicamente, minimizando seus possíveis impactos. Certo ou errado? Certo, né? Pertinente, minimizando impacto. Veja que ele não afirma veementemente nada, né? Essa é a afirmativa correta. As forças ambientais tornam-se controláveis mesmo quando elas não são previstas com certa antecedência? Eu não posso, eu até posso transformá-las em controláveis após eu o quê? Me adaptar. Mas eu não, de qualquer forma, se eu não prevê-las com antecedência, isso jamais vai acontecer. Portanto, a alternativa correta, B de bola. Alguma dúvida aqui, gente? Muito bem. Então, vamos fazer um intervalinho, então? Mais uns minutinhos e a gente volta com a segunda parte aí.